clube. O que ele está querendo dizer aí é o seguinte, ó. A gente tem bala na agulha para comprar o Andréas Pereira. Interessa, bacana. Mas é um tiro só. Pum! É muita grana. 20 milhões. A gente compra. Só que não vai ter dinheiro para mais nada, hein? Não vem depois, mas eu preciso de um lateral, mas tem que ter alguém no ataque, mas a defesa, rapaz, a gente precisa consertar ali. Não tem. É o Andréas Pereira. Certo? Não, mas pra que mais? Te pergunto, pra que mais? Bom, pergunta pra... Tem Isla, Mateuzinho, então, tem um monte de zagueiro, Isla é questionável. Davi Luiz, Felipe Luiz, tem William Arão, tem Thiago Maia, tem Diego. Thiago Maia é emprestado ainda, Thiago Maia também não é definitivo, tem Bruno Henrique, trouxe Michael, tá bacana? tem Pedro, tá bom pra você? Tem Vitinho, trouxe Kennedy. Tá bom, e agora ainda vai trazer... Kennedy também é emprestado. Ainda vai trazer... Não, mas tá lá. Sim, não, mas não são... Thiago Maia e Kennedy não são definitivos. Então... Aí vai... Diga lá. Pergunta pra Paquita Rubro-Negra sobre o Isla. Você vai ficar só com o Mateuzinho lá ou... Valeu, Isla, beleza? Não, tá tem tudo dois, certo? Isla e Mateuzinho, tem dois. Então, mas o Isla tá ok, tá bacana, valeu, beleza? Tudo certo mesmo? Se tá, beleza, não tem problema. Ok, você tem Isla e Mateuzinho. Mas é garantia? Zaga, Rodrigo Caio e Davi Luiz. Vai tá zaga, hein? Só que o Rodrigo Caio machuca pra caramba. Aí entra o Léo Pereira. Não. Aí não. Pera aí, tem o Léo Pereira. A gente tem ali o Gustavo Henrique. Não. O Bruno Viana é empréstimo. Esse vai embora, esse não vai ficar. Né? Outro também quer emprestar. Então você não contrataria o Andréas Pereira? Será que não teria que contratar outro zagueiro? Ver o que vai fazer com relação ao Isla. Eu não acho que o Isla tem que deixar o time. Não acho que é isso. Tem que negociar. Eu não acho que chega nesse ponto. Você está ouvindo muito a Paquita Rubro-Negra. Eu acho que o Mateuzinho deve ser titular. Eu acho que o Mateuzinho deve ser titular. Agora, a zaga do Flamengo, eu acho que a zaga do Flamengo não é um problema. O William, mas tem tanta gente lá, eu falei, pois é, quantidade não é qualidade. Você tem Rodrigo Caio e Davi Luiz. Isso, Rodrigo Caio se machuca tanto. Rodrigo Caio se machuca. Rodrigo Caio e Davi Luiz é problema. Eu não falei isso. Não? Não. Eu falei o seguinte, a dupla é boa, mas o Flamengo tem a dupla. O Bruno Viana não vai ficar, nem deve. O Léo Pereira e o Gustavo Henrique são super questionados, se machuca, não precisa contratar. Tem a ver com o fato de se você contratar o Andréas Pereira e você depois não ter dinheiro para repor alguma outra peça. Mas peraí, esse é o ponto. Se o Andréas continua jogando o que vem jogando, como dizer não pro Andréas Pereira? É difícil. Como deixar de trazer esse jogador? Mas aí, você dá só esse tiro? Esse risco que o Tostes aponta aí é o risco que eu tenho aqui na minha casa todo dia. Vai comprar requeijão ou vai comprar arroz e feijão? Não, professor, o senhor está bem. É assim, meu amigo. O senhor está com a receita aí nível Flamengo, hein, professor? Então, mas alguma atitude você tem que tomar. Há dias de requeijão e há dias de arroz e feijão. Se o cara chegou jogando tudo... O professor está enchendo o tanque com gasolina aditivada. Nunca usei a gasolina aditivada, nem quando não era tão proibitiva. Nunca. Dá que o carro acostuma mal, depois engasga com a gasolina ruim, então vai ruim o tempo todo. E o Andréas Pereira é gasolina aditivada? Agora, no caso do Flamengo... Então, o Andréas é uma gasolina aditivada. E digo mais, esse carro do Flamengo, como você falou, Abel, ele não precisa tanto dessas outras peças aí. Se fosse um outro time qualquer, a gente ia falar, o cobertor tá curto, porque precisa do lateral esquerdo, precisa disso, precisa daquilo. O Flamengo tem uma questão pontual, que é essa que o William aponta, não ter arrumado a zaga até hoje. E olha, vou dizer uma coisa, se fizer a conta do quanto de dinheiro que botou para ter... Mas, professor, não acho que errou, viu? De verdade. Porque quando contratou Léo Pereira e Gustavo Henrique, eu falei, contrataria. Quem era contrataria. O técnico? Era Jesus, não era? Jorge Jesus. Não, eu também. Eu contrataria. Então, contrataria. eu contrataria. É que, na prática, a teoria foi outra, né? Mas eu não acho que foram contratações erradas. É uma encruzilhada, né? É que agora ficou um problema. Ou os caras rendem. Mas bons exemplos... Ou os caras rendem ou você passa para frente. Bons exemplos, não pode... Será que é coincidência Gustavo Henrique, Léo Pereira, Bruno Viana, todos eles não terem encaixado? São jogadores fracos. Quando chegaram ao Flamengo, a gente olhou e isso aqui não vai dar certo? Não, pelo contrário. Então, isso tem a ver também com um desajuste defensivo que o Flamengo não tem conseguido consertar.
seja com Domi, com Rogério Ceni. Pô, mas aí é uma coisa muito séria, hein, Breler? Porque assim, a gente tá falando, chegaram com Jesus, passou o Domi, passou o Ceni, tem Renato e nada até agora. Eles já tiveram, eles tiveram alguns bons momentos. jogos. A gente, inclusive, até falou que o Renato teria recuperar, acho que o Renato recuperou. William, Gustavo Henrique, para mim, um exemplo. Jogador com ótima estatura, no jogo aéreo no Santos se destacava, era soberano. No Flamengo, falha muitas vezes em bolas aéreas. Isso é só do jogador? Não, tem posicionamento, tem treino, a coordenação de movimentos. E aí tem o papel... Mas por que isso não acontece com o Rodrigo Caio, por exemplo? O Rodrigo Caio é um jogador muito acima da média, assim como o próprio Davi Luiz. E aí, nem sempre, mesmo um clube como o Flamengo, que tem uma saúde financeira, vai conseguir ter jogadores com essa qualidade, desse calibre, em todas as posições e com fartura, a ponto de um se lesionar e já entra outro. Então, você vai ter jogadores, entre aspas, medianos, mas esses medianos, o Pablo Mari, por exemplo, um ótimo jogador, mas também não era do nível de Rodrigo Caio e de Davi Luiz. Um jogador que se encaixou, porque o sistema defensivo funcionava muito bem, era muito coordenado. Menos para jogadores e individualidades e mais para o coletivo. O caso do René, para mim, é outro exemplo. Não é um jogador da qualidade do Felipe Luiz, mas não é o único responsável por falhas. Em alguns momentos ele está vendido, está sofrendo com bola nas costas. O jogo do América, por exemplo, o América investiu por ali e o Renato não conseguiu corrigir. Então, de alguma forma, se o jogo coletivo do Flamengo funciona melhor, o Renato consegue encaixar mais o sistema defensivo, promover essa coordenação de defesa com ataque, recomposição, alguns jogadores vão retomar a confiança porque vão parar de sofrer e quando você está sofrendo, vale muito a qualidade individual, vale um Rodrigo Caio com a percepção, com a leitura de jogo que ele tem se sobressaindo, mas nem todos os jogadores têm esse nível e por isso o coletivo precisa ser melhor e evoluir. Então, só voltando aqui então, eu destaquei a defesa, certo? Destaquei a defesa. Bruno Viana vai embora, aí vai ficar Davi Luiz. De novo, eu estou falando que o Bruno Viana vai embora porque é um empréstimo e eu acho que o Flamengo não vai querer não vai querer renovar com o Bruno Viana. Então vai ter o Davi Luiz, o Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Certo? Mas o Thiago Maia vai ter, empréstimo acaba também. Não sei quando é, mas também empréstimo vai acabar. E o Kennedy também vai ter um empréstimo que vai acabar lá na frente. Aí você fecha com o Andrés Pereira. Beleza, acho ótimo. Mas você vai perder o Thiago Maia, você não vai conseguir contratá-lo, porque a grana toda vai no Andrés Pereira. E o Kennedy, por exemplo, eu não sei o que vai acontecer com o Kennedy no Flamengo. Ainda é muito pouco que a gente viu do Kennedy. Mas você não vai poder ficar com os dois também. Tudo bem, vai perder o Thiago Maia. Tudo bem? Não, quem tem que ver isso é o treinador. O Tostes, que é o diretor financeiro, né? Ele fez o papel dele. Se isso que ele está dizendo é verdade, olha, se a gente contratar o Andrés Pereira, a gente não consegue contratar mais ninguém. Então, qual é o papel do Renato e da comissão técnica dele? É avaliar isso. Olha, o Andrés Pereira, ele tem esse potencial aqui que ajuda demais o time. Vale a pena contratá-lo e com o que a gente tem nós vamos para frente? É isso que ele tem que analisar. O que você acha? Eu acho que deveria... O que o Abel, treinador, Eu acho que se o Flamengo tem dinheiro, não vai se endividar e vai conseguir pagar, tem que contratar o Andrés Pereira, porque pouco tempo que ele está, ele já oscilou, já teve jogos melhores, mas pouquíssimo tempo que ele está, ele já provou que ele tem muito a acrescentar no Flamengo. Que no futebol brasileiro, ele tem potencial para fazer a diferença. Eu contrataria. Agora, você tem que avaliar. Ali, vai contratar e não pode trazer mais ninguém. É esse elenco que você vai ter. Peraí, mas esse elenco? Olha o elenco que tem o Flamengo. Reforça o Andrés Pereira ali no meio de campo. Faz a diferença. O Flamengo tem um grande elenco, tem praticamente 2 jogadores bons para quase todas as posições. Não iguais. Não iguais. Por exemplo, a gente cansa de falar aqui. E o torcedor ali foi muito feliz ali com o Cícero. O Arrascaeta ainda não tem, é verdade. Não vimos até agora alguém que entre e faça a mesma coisa que o Arrascaeta faz. É difícil, o Arrascaeta está jogando muita bola. Está jogando tanto que até na seleção do Uruguai, em que ele nunca foi titular, ele tem tido mais oportunidades. Então, é difícil. Tem uma ou outra carência? Tem. Mas você fala assim, contrata o Andrés Pereira e vai ter que ficar com isso aí. Peraí, isso aí não. Contrata o Andrés Pereira e vai com esse elenco maravilhoso disputar todos os títulos de novo. Isso. Mas eu não levaria essa frase do Tostes de forma tão determinista, não. O Flamengo contratou nos últimos anos
Gabigol comprou. É o que eu falei. Comprou. Bruno Henrique comprou. É todo mundo comprado. Então, Só o Arrasca- Bruno Viana, o Maia, o Kennedy e o próprio Andreas Pereira, né? Os Então, 4 são empréstimos. mas Alguns que devem ter vindo em final de contrato. mas o Rafinha, Sim, Felipe sim, Luiz. Felipe Luiz. Mas Exato. o próprio Gabigol vem como empréstimo, o Flamengo decide comprar. O Pedro, empréstimo, o Flamengo consegue comprar. Por quê? O Flamengo tem giro. O Flamengo, além do desempenho esportivo, tem revelado muitos jogadores, consegue vender, consegue fazer caixa. Arrecada muito com bilheteria. Agora com torcida 1 voltando. bilhão, né, esse ano. Torcida Não voltando com ao bilheteria, estádio. mas a arrecadação Então, do Flamengo. a coisa é cíclica. Para mim, foi um exemplo do Tostes dizendo sobre escolhas. Olha, o Flamengo, em algum momento, precisa escolher. Ah, não, a gente vai comprar o Andrés Pereira, mas para fazer mais investimentos, a gente vai precisar vender um ou outro. O time vai precisar ganhar uma Libertadores ou avançar até que ponto no Brasileiro para ter premiação. Então, isso daí não é um martelo batido, que se comprar o Andrés Pereira não contrata mais ninguém, porque nos últimos anos o Flamengo tem conseguido buscar receitas. Entra muito dinheiro. Para ter um time forte e ter, ao mesmo tempo, conseguir comprar craques O modelo é muito do calibre bom. de Gabigol, Andrés Pereira. Fala, prof. O modelo é muito bom. Pega o caso do Gerson. Olha o ganho que o Flamengo teve com esse modelo de negócio. Ganho técnico, mais para frente ganho financeiro. Recuperou um jogador para o mercado europeu, o mercado europeu não o via com os olhos que voltou a vê-lo. Isso pode acontecer nesses outros casos. Eu acho muito precipitado a gente fazer essa avaliação agora. Essas coisas são escalonadas. Hoje, me assusta, nessa perspectiva proposta pelo William, me assustaria perder o Thiago Maia. Eu não gostaria de perdê-lo, porque aí já enfraquece essa ideia do Abel e minha também, de que tem um elenco. Aí se você começa a perder peça, é complicado. Mas não é assim que a coisa funciona. Lá na frente vai saber se o Kennedy não vai estar nos cascos jogando pra caramba e a gente falando a mesma coisa que está falando agora do Andreas Pereira. Eu acho que essa coisa é escalonada, a vida continua. Não está tudo no mesmo pacote dentro de um mesmo cronograma. O contrato do Kennedy vai vencer escalonadamente lá na frente. E a vida vai continuar. E, em princípio, esse é um ótimo negócio para o Flamengo. O Flamengo até agora só ganhou nesse modelo. E até um posterior repasse, que foi o que aconteceu com o Gerson. Porque tem a possibilidade do repasse também. Você está pagando 20 no Andreas Pereira, mas e de repente, se esse rapaz se consagra de uma maneira que lá na frente você ganhe com ele. Mas Está falando de um jogador em fim de Ele é carreira, um jovem jogador ainda, né? veterano, um investimento só para o ganho técnico. Tem que pensar nisso também. Uma coisa que o Tostes falou é fato. Para continuar pagando essa conta, a roda precisa girar e ser um círculo virtuoso. O Flamengo tem de dar resultado. Por isso a exigência no Flamengo é muito alta. Não dá para tratar... Ah, não, a gente tem esse elenco aqui e vamos jogar um futebol mais ou menos. Vamos considerar ali não chegar entre os primeiros do brasileiro. Não pode existir, porque, de fato, a conta é alta e se não tiver desempenho esportivo, e por isso a obrigação do Flamengo é maior, assim como do Atlético Mineiro, assim como do Palmeiras, por causa do investimento, a conta não se paga. Então, nesse aspecto, ele tem razão. O resultado esportivo precisa acompanhar os investimentos.